Amigos da TV Cidade, olá, nos encontramos para a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a TV de Farroupilha. E claro que você está nos acompanhando também no Facebook, TV Cidade Farroupilha. Curta a nossa página, siga-nos e acompanhe de segunda a sexta-feira, sempre no horário das 19h30 até as 20h30, a exibição inédita do dia do programa Cidade Aberta. É muito fácil. Quem está nos acompanhando fora de Farroupilha, quem está viajando fora da cidade também pode prestigiar a nossa programação. No programa de hoje nós vamos ter uma passagem novamente falando sobre os assuntos políticos de Brasília, aumento de impostos. Agora há uma discussão, a liminar suspendendo, daqui a pouco o governo vai, caça, derruba esta liminar. Enfim, é que está ardendo novamente no bolso de nós cidadãos o aumento nos impostos que incidem sobre os combustíveis. Parece pouca coisa, 35, 40 centavos a mais no litro da gasolina. O que é isso? É muita coisa no final das contas. O governo trabalhando muito em Brasília para se manter no cargo, o presidente Michel Temer em recesso parlamentar, mas disparando ligações para muitos deputados considerados indecisos. O ex-presidente Lula, com um patrimônio pequenininho que foi apreendido aí pela justiça. Vamos falar sobre segurança pública, a tragédia da segurança pública também lá no Rio de Janeiro. Quase 100 policiais já foram mortos. Enfim, a segurança pública não é um problema só de Farroupilha, só do estado, me parece que é um problema também já no âmbito nacional. Dia do motorista, dia do agricultor, enfim, alguns dos assuntos, a ampla pauta que nós teremos no programa de hoje, que começa com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. E o Cidade Aberta é o nosso programa diário, que sempre tem assuntos do momento, com convidados da nossa cidade. É gente da nossa gente falando para Farroupilha. Eu vou apresentar o convidado de hoje, que está conosco aqui nos estúdios, convidado que todos apreciam pelo conhecimento intelectual, pela sua irreverência, pela sua capacidade de comunicar e também ao mesmo tempo de colocar o dedo na ferida. Se tem que falar, ele fala mesmo. Eu falo do empresário Senaíro Gomes da Silva, que é o nosso convidado, e depois eu vou revelar algo que vocês, telespectadores, não perceberão, mas eu percebi logo na chegada do Senaíro. Tudo bem contigo, Senaíro? Mas é fofoqueiro esse cara. Mas claro, tem que contar. Boa noite a todos. É um prazer voltar aqui. E principalmente neste dia que ontem nós comemoramos, terça-feira, o dia do colono, sim, o dia do motorista. Duas laborosas profissões. Que trazem, plantam e produzem os alimentos que a gente usa todos os dias, consome diariamente, e o motorista profissional que traz aquilo que nós precisamos até as nossas casas. Então, um abraço a todos, e eu quero dizer que eu continuo colono, e sou motorista profissional mesmo, trabalhando pouco como motorista profissional. Eu tenho carteira D. Então, carteira D? D. Se eu fizer um cursinho, eu posso dirigir ônibus. Pode dirigir até o ônibus, olha aí. Então, isso é muito bom, e eu, de vez em quando, agora é tempo, mas eu gostava de fazer uma viagem a São Paulo dirigindo um caminhão. Certo. Que isso também... Fez várias viagens a São Paulo? Fiz algumas, não foram muitas, era menos do que eu gostaria. Sim. Mas é bom porque a gente vai entender muita coisa sobre o motorista, sobre o caminhão, sobre o que existe nas beiras de asfalto. E ultimamente eu fiquei muito triste que disseram que aquelas casas bonitas de luz vermelha, luz verde, luz amarela que tinha na beira da estrada, até Curitiba, por exemplo, desapareceram todas. Porque perdeu os freguesias, tu deixou de participar, né, Sinaí? Além de eu deixar de participar, que eram festas bonitas, agradáveis, diz que esse tal como é que a gente chama? Que monitora os motoristas. O rastreamento? Rastreador. É o rastreamento. E mais o celular, sim, o cara para qualquer coisinha, o telefone toca. Né? O que tu está fazendo? Então as casas... Já pensou o dia que o celular vai ter imagem?
Mas, olha, é complicado, né? Então você vê, você para... Aí a dona Lia liga, Sinair, onde você está? Não, estou aqui na TV Cidade com o Leandro numa entrevista. E na verdade... estou te vendo em tal lugar. Mas nesses casos, das casas da Luz Vermelha, era muito divertido. O motorista anda 12, 13 horas ali naquele barulho, chega lá, uma cervejinha, uma boa música, um bom papo. Era muito divertido. E aí o meu sobrinho me convida para Curitiba e diz, tio, mas não tem mais isso. Aí tu já desistiu? Desisti na hora. Me desculpa, mas eu ia olhando para um homem daqui a Curitiba e voltar, qual é a graça? não tem nem pensar. Ô, Sinair, tem público que está nos acompanhando, nossos telespectadores são muitos, né? E tem gente que toda quarta-feira parece que é sagrado. Vai para o sofá assistir o Cidade Aberta? Olha, eu quero mandar um abraço. Pode pegar a tua cola, não tem problema. Mas o seu Lírio, a dona Noeli, que são os pais da Cíntia, nossa funcionária, e o esposo dela, o Li, senão ele vai ficar brabo comigo. E principalmente para a Alice, que é a neta da dona Noeli. A baixinha Alice. Essa é fera. Uma inteligência acima da idade de 4 anos. Muito, muito, muito linda e inteligente. Então um abraço a toda a família e aos nossos colonos e motoristas da região. É gratificante quando a gente recebe esse feedback, esse retorno dos nossos telespectadores, porque a gente está aqui, não se enxerga ninguém do outro lado, né? Mas a gente sabe que tem uma massa muito grande de audiência. E eu também tive uma experiência nesse ano, não me recordo o local que foi, mas enfim, um garotinho de 5, 6 anos me interpelou, me parou, estava com o microfone da TV Cidade nas mãos. E ele foi em Caravaggio, agora eu lembrei. E a mãe dele disse, Leandro, ele para na frente da televisão para te assistir no programa, 5, 6 anos. Eu até fiz uma foto com ele, dei o microfone da TV para ele segurar, para fazer uma foto com ele, registrar um momento fotográfico. Ele ficou feliz da vida, né? Legal isso. Eu acho isso muito, as pessoas às vezes encontram a gente na rua e falam, gostei do que você falou, ou, se tem não concorda, enfim. Se não concorda, pode falar também, né? Mas a gente pode falar assuntos sérios, e algumas brincadeiras que não fazem mal para ninguém. Como, por exemplo, né, eu falei para vocês que estão nos acompanhando, eu tenho que fazer essa pergunta para o Sinair. Depois eu vou buscar a fonte, a informação na fonte também. O Sinair chegou, adentrou aqui na recepção da TV Cidade, veio aquele aroma, aquele perfume. Pô, Sinair, esse perfume... Qual é o perfume que tu estás usando Argentino. Hoje? Argentino, comprei na Argentina, não sei se é argentino, mas assim, eu aprendi. Eu fiquei cativado pelo perfume do Sinair, imagina outras pessoas, né? Só para confessar, então, já que tu falou publicamente, desde que eu fiquei com a dona Lia, porque o termo certo agora não é mais casar, nem namorar, é ficar. Sim, é ficar. Tu também entrou nessa moda? Eu estou ficando com a dona Lia há 31 anos. Então, ela me ensinou que cada vez que a gente toma um banho, a gente passa perfume. Sim. Sempre. E eu acostumei e gosto. Sim. Gosto. Tornou um hábito. Como você percebeu, hoje tu e os tomou nossos banho, telespectadores, sempre, quando eu venho na TV Cidade, eu venho de banho tomado. tomado. E os meus cabelinhos branquinhos arrumadinhos. Sim. Então, eu acho que a única coisa que eu não posso enfileirar são minhas rugas. Mas o restante eu procuro enfileirar para não dar problema. Bom, chega agora de brincadeira, é bom a gente descontrair um pouco. Eu quero voltar sobre a questão do agricultor e do motorista. A passagem desta data foi o 25 de julho, a última terça-feira, enfim. E nós temos aqui em Farroupilha, né, Sinair, muitos exemplos, agricultores. A nossa agricultura daqui, ela é muito diversificada. Tu fosses presidente da SIX, sabe o quanto é importante a agricultura para a economia do município de Farroupilha. Só ela não faz nada, mas com ela junto, é uma mola importante. A questão do motorista também, o agricultor produz, o motorista transporta, chega na nossa mesa. E eu aprendi lá no interior de Caxias do Sul com os meus pais que quando a agricultura não vai bem, a cidade também não vai bem. E o motorista, quanta diversidade encontra um motorista hoje? É pedágio, são rodovias mal conservadas, precárias, é um risco, enfim, quer dizer, é uma série de fatores. Eu acho que são duas profissões que realmente levam, como a gente diz, no osso do peito. Eu te diria assim, eu passei por isso e posso dizer com a maior tranquilidade, conheço bem a agricultura feita com enxada, foice, machado, ou seja, derrubava as árvores, queimava e plantava o milho e plantava abóbora. Hoje nem mais pode queimar. Não pode fazer isso, mas a gente fazia isso e era o meio que se usava. Nem bem apagava o fogo, a gente começava a plantar o milho atrás.
E por incrível que pareça, a queimada é uma forma de adubar o próprio terreno? A cinza, né? Sim. Só você não pode repetir muito. Sim, porque ele vai desgastando. Aí você dá um tempo, as capoeiras sobem tudo de novo, você vai cortando, derrubando outros trechos e aquele se recompõe. Então eu posso dizer assim com a maior tranquilidade que o colono é aquele de sol a sol. Não tem horário, não tem isso aqui, é de sol a sol. No inverno você trabalha menos, porque clareia o dia mais tarde, o sol vem mais tarde e anoitece mais cedo. Então, se trabalha menos de 12, 13 horas como se trabalha no verão. Então, isso é bastante sacrifício. E a gente desce com a enxada nas costas e volta com a lenha nas costas, mas a enxada. Sim. Então, o retorno do morro acima ainda era mais pesado. Então, existia, claro, cada região tem a sua peculiaridade. Outros trabalham mais com arado na época, e hoje são tratores, hoje está muito mais mecanizado. Mesmo que a nossa região não seja propícia. O relevo, a topografia. Mas mesmo assim o pessoal está escolhendo outros tipos de cultura. Eu quero dizer que Farroupilha é muito interessante pensar, e eu recebi, quando eu assumi a SIC, eu recebi uma pesquisa sobre a agricultura em Farroupilha. E eu fiquei muito surpreso com tudo o que se produz, a variedade de coisas. Não se faz ideia. O senhor está me assistindo, a senhora está me assistindo, eu duvido que adivinhe, que faça uma mínima de tudo o que existe, as variações de culturas. Nós temos aqui, inclusive, produção de leite de cabra. Sim. Nós temos aqui produção leiteira aqui no Blaut. Que ali na linha Amizade, Nova Milano também. São multicampeões em esteio. Nós temos produção de mudas, produção de moranguinho, olha, é muita diversidade. Pêssego, ameixa, caqui, por aí afora. A uva, o kiwi. Então, se a gente parar para pensar, é um município muito, muito especial. Tem regiões aí, interior de Caxias, por exemplo, tem uma região inteira, só produz 80% da produção alho. Dá uma safra ruim, aquela região já não participa mais. Porque a grande vantagem, por isso que se o interior vai bem, a cidade vai bem, porque o pessoal vem consumir aonde? Ele vem comprar seus eletrodomésticos, suas roupas, as suas ferramentas aonde? Na cidade. Então, fazem girar a economia. Faz girar a economia. Faz girar o dinheiro. Cria empregos. Sim. Não só o emprego na agricultura, como o emprego na cidade, em função do que eles compram na cidade. Então o comércio também vai bem. Produtos corretivos de solo, adubação, se compra nas cooperativas e nas casas de negócio da cidade. No passado nós tínhamos aqui na nossa região um costume muito bonito, eu chamo de cooperativado, de solidariedade. Na época da agricultura, da colheita, sobretudo da uva, as famílias se uniam, faziam os mutirões. Agora nós vamos colher a uva lá no Sinaíra, agora nós vamos colher a uva no Parreiral do Adamate, por aí afora. Mas as famílias têm ficado cada vez menores em função do êxodo rural, ou seja, o jovem hoje, me parece, e eu me coloco na mesma situação, eu não tive estímulo para continuar na agricultura. Então, falta esse estímulo para que o jovem continue na agricultura. As famílias têm ficado menores, a produção dificultada, e um dos desafios é a contratação da mão de obra para essa atividade, para a lavoura, né? Ninguém mais quer. Se não for mecanizado, é muito difícil. Ninguém mais quer fazer força. O sacrifício é uma coisa que ninguém mais quer. E mesmo não é bom, vamos combinar. Não é bom, mas é uma necessidade. Há ainda alguns serviços, alguns afazeres, que nós temos que deixar a máquina de lado e fazer isso de uma maneira braçal. Então, cada vez menos pessoas querem participar disso. Mas eu vejo aqui no interior de Farroupilha, no interior de Caxias, que a juventude diminuiu o êxodo. Diminuíram as pessoas que saem. Há anos atrás era bem maior, mais elevado. Existe já hoje a TV, a internet, o telefone, o pessoal usa o celular lá. E a agricultura também passa pela profissionalização. A globalização chegou na agricultura. Hoje a gente chega lá no interior, o pessoal está assistindo Globo Rural, está assistindo. A televisão ajudou muito a segurar o homem no campo. As tecnologias, existe uma Emater que há muito tempo vem orientando, vem contribuindo para maior produtividade, maior lucratividade. Hoje o agricultor, via de regra, tem um bom carro, um bom trator, uma boa casa, eletrodomésticos que nós temos na cidade, eles têm lá. Então melhorou bastante, melhorou muito. Se você pensar que há 30, 40 anos, 50 anos, as pessoas não tinham nem energia elétrica. Sim. Hoje a energia elétrica chegou a todos os cantos do país. Então isso melhorou bastante, ajuda
os jovens a continuarem no campo. E é necessário. E o motorista? Esse sim é um abnegado, né? E te digo mais, esse grupo de cabelinho branco que estão ainda na estrada, é um grupo grande, a hora que eles partirem para outra, vai ser muito difícil conseguir bons motoristas, porque essa gurizada não querem mais ficar longe de casa 3, 4, 5, 10 dias, como normalmente precisa ficar. Ninguém mais quer. A namorada ou vai junto, ou ninguém mais, não existe mais. Seria falta de confiança? Ficava 50 dias fora, não é saudade mesmo. É saudade. Não é problema com as luzes vermelhas da estrada, não. Não tem mais. Não tem... Isso que elas ficam monitorando aqui no celular, mesmo assim, não querem que o cara fique. Ficou 2 noites fora de casa, ela arruma outro, cara. Não tem mais isso. Uma vez ficava 60 dias. E não tinha problema. Dias, não tinha problema. Hoje não dá 2 dias. Era só na confiança. Era só na confiança. Né? Agora não dá 2 dias, dá problema, dá BO. Mas pedágios e rodovias, as nossas rodovias do Brasil são precárias, né? Complementando aquilo que você falava das dificuldades, o Temer fez 2 coisas seguidas. Primeiro, acabou com a Polícia Rodoviária Federal, Sim. que dava um pouco mais de segurança. Nós temos muitos trechos das estradas brasileiras abandonadas e longe de cidades. Nós temos enormes trechos de mais de 100 quilômetros e estavam abandonados. Então, existia um carro da Polícia Rodoviária Federal que fazia... Eventualmente circulando. Passava, socorria um motorista, alguma coisa assim. Agora a maioria dos postos de Polícia Rodoviária Federal foram fechados. Falta de dinheiro. E, por último, golpe de misericórdia, aumento dos combustíveis. Que a gente fala em seguida. Aí complicou tudo. Aí complicou. Nós vamos para o nosso espaço dos apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta. Nós vamos falar do aumento no preço dos combustíveis. Na verdade, o governo mexeu lá nos impostos. A alíquota de impostos que incidem sobre a gasolina, os combustíveis, foi elevada. Joga para cima o preço do combustível. O governo, a distribuidora vende o combustível mais caro, a que vai distribuir, a que vai entregar também a revenda da mesma forma, e nós pagamos a conta mais uma vez. Caiu no nosso bolso. A gente volta daqui a pouco com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, com os melhores equipamentos de última geração, de ponta, que garantem qualidade, precisão nos procedimentos. A gente volta já já com o Cidade Aberta de hoje. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados.
E até o final do ano, estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Voltando com o Cidade Aberta, a TV Cidade Canal 14, a nossa TV, a TV de Farroupilha, no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia, alguns dos procedimentos que o CID oferece a você. Precisou de um deles? Vem para o CID, na Rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, ou então ali junto à Independência, também no antigo Hospital Cibele, no coração da nossa cidade. O empresário Senair Gomes da Silva é nosso convidado, está aqui nos estúdios. Senair, é aquela velha história, parece que o governo não aprende, não tem jeito, como a gente diz. Quando que as contas não fecham, ou seja, quando se gasta mais do que se arrecada, o que acontece? Se aumentam impostos. Eu tenho que fechar minhas contas. O povo brasileiro que pague, o povo brasileiro vai entender esse aumento dos combustíveis. Tu entendeu o aumento dos combustíveis? Entendi. Eu e toda a população brasileira entendemos. Amém. Porque uma coisa é certa. Quando a Dilma estava caindo do cavalo, ou do burro, não sei. Você gastou muito dinheiro? Não é isso que eu quero falar, Adamati. Quero dizer o seguinte, o que o pessoal falava? Que havia um rombo de 72 bilhões de reais do orçamento. Do orçamento, que foi incompetência dela, porque a previsão orçamentária, porque o orçamento ia ser... Aí passou uma lei, que o Senado e a Câmara votaram, dizendo... Do limite do teto do limite dos gastos. Mas que foi, vamos dizer, legalizado esse rombo no orçamento. Sim. Foi legalizado. Quando o Temer assumiu, legalizou o rombo no orçamento. Mas a partir dali, se respeitaria o teto. O que aconteceu? Continuou se gastando muito mais do que se arrecada, irresponsavelmente, como aquilo que eles criticaram da Dilma, repetiram a dose, e agora nos enfiam goela abaixo um aumento de impostos. E vem mais, não é só isso, porque o rombo continua aumentando cada vez mais. Porque essas emendas... O próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse: não está nada descartado em termos de aumento de impostos. Se for necessário, faremos. Ele já deu a letra. Se você parar para pensar, não tem outra saída. É pela irresponsabilidade deles... Da gestão. Porque, olha bem, eu nunca ouvi esse número. Eu sempre me questionava, quantos 1.000 funcionários públicos existem no Brasil? Um dia eu comentei aqui que eu gostaria de saber exatamente quem produz, quem não produz. Me falaram em 500 mil. Uma população de Caxias do Sul, praticamente. Mas eu não acredito, é mais. Direto e indireto é mais. Indiretamente, com certeza. Eu queria descobrir quem vive às custas dos nossos impostos e quem realmente produz para gerar impostos. Um dia ainda alguém vai ter que me ajudar e me informar isso. Qual é o contingente, número de pessoas que está, nesse momento, trabalhando, produzindo alguma coisa que gerará recursos públicos, dividendos públicos, para que o governo faça o seu orçamento e faça a aplicação desses recursos que ele arrecadou, certo? É isso que eu quero saber. Agora, hoje nós temos 14 milhões de desempregados, que são 28 milhões de pessoas que não trabalham, que não produzem, ou muito mais. Existe 500 mil? Não existe 500, existe muito mais de pessoas que estão trabalhando, recebendo esses impostos, porque eles recebem através dos impostos arrecadados, seus salários. Eu não estou dizendo que não tem que ter, tem que ter. Agora, quanto é esse número? Ele é compatível? Ele é necessário? Não é tão necessário, porque agora veio um plano de demissões voluntárias. Sabe quantos? Para 5 mil. De 500 para 5 mil é 1%. Isso não resolve o problema. O problema do Brasil é outro. Como diz o ditado, é só fazer uma coceguinha. Só vai fazer uma coceguinha. E outro detalhe, para você conseguir mandar 5 mil para casa mesmo, é 1,5 salário por ano de trabalho, a oferta. Ou seja, aquele que tem 20 anos de trabalho vai receber 30 salários para ir para casa. Então eu estou há 20 anos no serviço público, agora, claro, eu vou querer ir para casa, vou receber 20 salários e vou para casa. Vou trabalhar no outro negócio, meus 20 salários guardados no banco. Estão garantidos. Então, assim,
o problema do país é outro muito mais profundo do que PDV, do que arrecadação, aumento de impostos. O problema do Brasil se chama, o que todo mundo vem falando há muito tempo, e ninguém parte para a briga, parte para o federalismo. O Pacto Federativo. O Pacto Federativo. Os impostos... Tudo vai para Brasília. Tudo vai para Brasília. Tudo não, mas o bolo maior vai para Brasília. Nós ficamos com a migalha. E aí os prefeitos, os governadores vão lá pedir a bênção para os poderosos e ele vai liberando num pires aquilo que foi de caminhão. Então se tiver um projeto. A época do Lula era o projeto. Então todo mundo fazia os projetos, ia lá e eles liberavam. Mas, no entanto, o cara ficava vinculado politicamente. Amarrado politicamente. E hoje, com o Temer, é pior ainda. O Temer conseguiu piorar essa relação entre a federação. A gente percebeu que a relação dos deputados que ganharam as emendas parlamentares, que elas são impositivas, ele é obrigado a liberar, mas não vinha liberando. Não tem caixa, mas vai liberar. No entanto, agora, para ele se salvar para salvar o couro dele, ele simplesmente mandou liberar. Sim. Agora, deputados da base ganham 10. Quem não é da base ganha 3. É mais ou menos essa a proporção. Sim. Então, é uma vergonha tão grande que eu me envergonho de ser brasileiro também por isso, não é só por isso. Mas é recesso parlamentar em Brasília, mas o presidente Michel Temer está sentado na sua cadeira no Palácio do Planalto disparando ligação para como é que é o nome do novo ministro? Tem novo ministro da Cultura que foi empossado também. Eu até escrevi para não esquecer. Sérgio Sá Leitão. Sérgio Sá Leitão, um jornalista. Alguém que nos ouve, que nos assiste, sabe quem é Sérgio Sá Leitão? Deve ter um currículo assim. Isso que o presidente Michel Temer disse no dia da posse, na terça-feira, já deu a letra para o ministro da Cultura também. Olha, tem que ajudar o Carnaval do Rio de Janeiro, o governo tem que apoiar o Carnaval do Rio, disse o presidente. A guerrilha que se estabeleceu no Rio de Janeiro, que já é oficial, é uma guerrilha, é uma guerra declarada. Ele não vai ajudar. Agora, ajuda o carnaval, mas não ajuda a segurança. A segurança. E tem mais um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Vocês vão ouvir muito falar disso. Tem um deputado com um projeto de lei, deputado federal, eu não lembro o nome, ele nem quer lembrar, não quero saber quem é. Não interessa? Não, e não quero que o senhor e a senhora veja quem é. Ele disse o absurdo, está com um projeto de lei, onde o desarmamento dos policiais, que policiais está matando muito. Então, se desarmarem os policiais, é só um lado que morre, o outro lado não. Ou seja, como nós, como nós não conseguimos desarmar os bandidos, os traficantes e companhia, vamos desarmar os policiais. Esse é o argumento. Porque aí vai morrer só policiais, não vai morrer mais bandido. O que você achou da proposta? Então um cara desse devia estar preso. Que coragem do deputado. Por isso que eu falo. Não é o Tiririca, né? Não. Se fosse o Tiririca, eu até levava na acusação. Não. O cara falou sério. Ele quer desarmar os policiais, que os policiais estão matando muita gente. E claro, às vezes, num confronto, acaba morrendo um inocente. Né? Isso acontece. Agora, a verdade é que mostraram ontem, num vídeo, que as armas que os policiais usam e as armas que os bandidos estão usando. A desproporção é grande. Não tem comparação. Então, chegou ao absurdo, e aquilo que eu estava te falando no início, que não precisa o nosso telespectador que estudou o SPB, que sabia que existia a monarquia, como funcionava a monarquia, como funcionava a democracia, e o que era o momento de anarquia. Você preste atenção, o que o Brasil vive hoje, que nós estamos no momento da anarquia. Uns pensam que manda, e uma grande maioria sabe que não vai obedecer, não precisa obedecer. Leia-se Renan Calheiros, que não aceitou o oficial de justiça lhe entregar uma intimação, não deu nada. Leia-se Gleisi Hoffmann, que diz que o Lula é inocente, só esqueceu de dizer que é o inocente mais rico do Brasil, diz que é o ex-presidente mais rico do mundo, o Lula. E o Sérgio Moro é um covarde. Em qualquer outro país, ela estaria atrás das grades. Não só pelo histórico dela e o marido de assaltarem os aposentados. Não é só por isso. Por uma série de outras coisas que ela vem patrocinando e vai gravar vídeo, disse no Senado, além de ela e a sua turma invadirem a mesa diretora do Senado, tentando impedir fazerem uma anarquia na mesa diretora do Senado Federal. Exatamente, a anarquia, não respeitar as leis.
E eles plantam há muito tempo a desobediência às leis do país. Leia-se também, quando Lula disse para uma jornalista na televisão, disse para ele: presidente, o senhor fez propaganda eleitoral antes do tempo. Ele deu uma risada e disse: mande a conta lá para a Casa Civil, alguém vai pagar. Como quem diz assim, não estou nem aí se eu fiz propaganda. E o que mais me dói, o que mais me entristece, é ter empresários, pessoas cultas, da nossa cidade inclusive, do nosso estado inclusive, defendendo o Lula e a sua trupe. Eu não estou aqui... Até quando? Até quando? Mas por favor, Até eu acho que isso aqui, ó, que vermelha na cara da gente, que se chama vergonha, não podemos dar férias. Eu não tenho bandido preferido. Para mim, Temer, Lula, Maluf, toda essa tralha aí, todos deveriam estar presos. Ah, não tem mais. Bota capinar lá no nordeste do país, mas não deixam dando opinião na televisão. Isso é muito ruim, é muito nefasto para nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens que estão ouvindo os seus líderes, que queiram ou não, são representantes do povo. Pessoas que deveriam zelar pela legislação do país, como lá no início a gente ouvia atentamente o que a gente podia e o que não podia fazer, o que era certo e o que era errado. Agora, hoje, é o samba do crioulo doido. Uma lei vale para um... Samba do crioulo doido. É verdade, o samba do crioulo doido. A nossa legislação vale para um, a interpretação da justiça hoje no Brasil virou o samba. Por quê? Para um vale uma coisa. Agora, o filho da desembargadora, um traficante, foi solto, foi para uma... Porque é filho da desembargadora. Hã? Ficou 3 meses preso e aí foi para uma clínica de luxo. Sim. Quer dizer, aí você quer que aquele coitado que nasce lá na favela, que vê o pai sair para briga, a mãe para outra confusão aqui do outro lado, vai querer que ele seja um cidadão de bem? Quando ele vê, além do exemplo da família, o exemplo do que ele vê na TV, da sociedade como um todo. Sim. Então, definitivamente, nós estamos num país que vai sofrer muito. A nossa sociedade vai pagar muito caro pelo que deixou acontecer até agora. E vai piorar. Vamos prestar atenção porque vai piorar. Esses assaltos que acontecem vão aumentar mais ainda. Não é 1.000 brigadianos que o Sartori colocou na rua, que são muito bem-vindos, que tenham muita sorte, que eles têm muita sorte, que eles venham para nos ajudar, mas é pouco, muito pouco. Nós temos que, a sociedade, temos que nos organizar e exigir dos nossos governantes o desencarceramento. Não. Nós temos que chegar para os nossos governantes e dizer assim: não, bandido é bandido, pessoas de bem são pessoas de bem, vamos proteger as pessoas de bem. Esses direitos humanos, por que protegem tanto bandido? E por que não falam uma vírgula sobre as pessoas de bem? Qual é o problema? Eu só quero voltar, Sinaíra, até para a gente não perder o fio da meada, economicamente falando. Houve uma época, depois que trocou o governo, saiu a presidente Dilma, assumiu o Michel Temer a presidência do Brasil, uma nova equipe econômica. Tu lembras? Isso faz o que? 1 ano e pouco, né? 14 meses. 14 meses o Temer dizia: vou fazer um ministério de notáveis. Notáveis corruptos. Notáveis, né? Essa era a expressão, né? Não sei eu não vi até agora, hein, presidente? Mas o que eu queria chegar e dizer... aí, ok, acontece tudo isso, tem uma equipe econômica que é instalada, Henrique Meirelles é o homem, é forte, é bom, o cara conhece, ou é o bambambam da história. Eu te pergunto, hoje, no cenário, tu confia na equipe econômica? A equipe econômica do Brasil tem uma diretriz ou está perdida, está mais perdida que cego em tiroteio? Não, a diretriz eles têm. Eles têm consciência e têm, vamos dizer assim, eles acreditam nas suas convicções, eles têm convicções dos seus planos para a economia do Brasil. Só que, como é que você vai colocar em prática algo que precisa de dinheiro, precisa de recursos? A máquina está quebrada? O problema do Brasil é falta de recursos, por isso que amanhã o juro vai vir para 9,45. Amanhã no final da tarde nós vamos ter 9,45%. E não mais 10 e pouco. É o juro mais caro do mundo. Se a gente fosse pensar numa realidade econômica, o juro no Brasil não podia passar de 5% ao ano. Máximo 5%, porque a inflação está sob controle. E houve até deflação no último mês. O que eu acho difícil, mas tudo bem. Mas ninguém está consumindo. Como é que você vai aumentar o preço do produto se ninguém te compra? Tu tem que baixar um pouco para tentar vender.
Então, a verdade, nós estamos numa recessão econômica. Então, não tem margem para aumentar valores, para criar uma inflação. A inflação com recessão aí seria o pior dos mundos. Então, a equipe econômica ela está muito preocupada com isso, de não ter a recessão com a inflação. E tem que manter juro alto, para que os capitais especulativos não saiam daqui, porque não existe país do mundo com uma economia mais ou menos organizada que pague todo esse juro. Por isso a preocupação do presidente e da equipe econômica da aprovação da reforma previdenciária agora e a consolidação da reforma da trabalhista. Porque isso são promessas ao capital especulativo, ao capital que vem para o país. E tem gente querendo me convencer que não é capital que vem para ser investimento. Não é verdade. É especulativo, sim. E se eu estivesse nos Estados Unidos, na Europa, eu viria aplicar dinheiro no Brasil também. Por quê? Dá para arriscar. Lá se paga 1% quando paga. E aqui se paga 9%. Aqui 10%. O juro é bom, rende bem. Muito bom, rende bem. Rende então, bem. Se eu aguentar um ano na especulação, eu dobro meu capital. E mais um pouco. Não, a verdade é essa. A equipe econômica tem boas diretrizes. Agora depende de recursos que estão em Cuba, em Colômbia, estão em outros locais, os nossos recursos que o Tesouro alcançou o BNDES e o BNDES aplicou fora do Brasil, porque eles não conheciam geografia. Esse foi o grande mal do governo anterior. Deixa eu te fazer uma pergunta, ou melhor, é uma pergunta. Vou fazer 3 perguntas. Nossa. Jogo rápido aqui. Mais rápido, o que tu lembrar. 3 medidas, 3 projetos, 3 iniciativas boas na época da presidência do Lula no Brasil. 3 coisas boas que o Lula fez. Inicialmente, a boa foi abrir o crédito. Tá. Eu já não tinha crédito para nada. Depois foi um tiro no pé. Sim. Mas inicialmente precisava, só que eles não souberam frear o crédito na hora certa. Certo. Uma. 2. A segunda, vamos dizer assim, a Bolsa Família será aumentada. Sim. Tu põe dinheiro na mão do pobre, o pobre vai gastar. Sim. O pobre não poupa, ele gasta. Gira a economia. Gira a economia. E a terceira, houve uma abertura maior na nossa economia, uma abertura bem maior, que fez com que a gente importasse muito mais, até também não houve uma certa regulagem, que precisava uma regulamentação mais rígida para não quebrar nossa fábrica de brinquedos, só para dar um exemplo. 3 coisas boas do mandato da ex-presidente Dilma. Aí tu me desculpa, mas 3 coisas boas, aí tu me desculpa. Eu sabia, na segunda e na terceira pergunta o Senair vai cair. Não, mas eu te dou uma. Ela investiu bem nos institutos de educação, no governo dela. Sim. Ela investiu bom dinheiro, e até na campanha ela falou muito sobre isso, e é verdade. Nós temos aqui a nossa Instituto Federal, que com um corte muito grande no orçamento também. Mas, vamos dizer, vinha fazendo um bom trabalho. Sim. Então, assim, houve, através do SEBRAE, houve investimento nas pequenas empresas também. Houve, e vou te dizer mais uma então, 3. Mais uma. Ela fortaleceu muito a economia familiar. O agronegócio. O agronegócio do pequeno. E também liberou empréstimos para as máquinas agrícolas. O governo dela foi Conseguiu encontrar 3. Consegui encontrar 3. Mas assim... 3 do Temer. Aí tu me complicou. O Temer é o nosso presidente. O Temer, né? ele teve uma ideia. Se ele conseguisse, e eu não sei se a ideia dele era ser uma reforma das leis trabalhistas, né? Reforma trabalhista, se ele tivesse aprofundado bem mais, não um pouco mais, nós teríamos que definitivamente, já que ele não vai se reeleger, nem para síndico, que ele está com coloca o remédio mais amargo possível. 94% dos brasileiros não querem ele. Não querem ele. Então, se ele está com 6%, que o Lula disse que a Dilma não encheu a Kombi, o Temer está enchendo uma Brasília. Quem apoia ele, né? Não é a Brasília, a capital federal, hein? É uma Brasília, ou um Fusca. Então, a verdade é que o Temer, ele devia ter dito assim, não, vamos agora, já que ele comprou... O limite do teto dos gastos, não foi uma boa? Mas não está sendo obedecido, então não adianta voltar. Agora, a lei trabalhista era a hora, já que estamos sem empregos, e eu vou mais longe, vou fazer um parênteses aqui. Chegou um rapaz hoje, que trabalha na guerra em Caxias, e que a guerra não paga salário há 4 meses, porque está fechado, não está produzindo, não está vendendo, e está na justiça, está encrenca, e ele foi lá me pedir emprego, mas como é que eu vou te dar emprego se tu não tem a carteira liberada, a tua carteira profissional está ainda assinada por... E até consultei um advogado, recebi a resposta hoje à noite e vou assinar a carteira dele, embora sem a baixa de lá. Eu vou exigir que o sindicato me dê uma autorização, porque eu quero dar emprego pro o cara está sem comida já acabou tudo, é 4 meses, porque se tu é demitido e te paga as tuas verbas rescisórias, o seguro-desemprego, você vive 6 meses, até um ano, se você poupar bem. Agora não,
Ele foi demitido, não deram baixa, ele não retirou fundo de garantia, ele não recebeu as verbas rescisórias e não recebeu o seguro-desemprego. Acabou o dinheiro. 4 meses, não sei como ele viveu. Então agora eu vou dar emprego para ele. Se não tiver outro jeito, eu vou dar emprego sem carteira assinada. Sim. Tu tá me entendendo? Então eu acho que este momento era um momento de dizer assim, gente, vamos se entender entre empresas e empregados. O salário mínimo está aí, mínimo, menos que isso ninguém pode ganhar. Eu duvido que as empresas iriam chegar hoje e dizer, eu vou pagar só um salário mínimo. Eu vou pagar X. Parecido com os funcionários que eu tenho lá. O cara que é montador vai ganhar 2.500, o cara que é chapeador de alumínio lá, arrebitador lá, vai ganhar 2.400, não, o montador ganha mais de 3. O pintor está ganhando 3, se produzir igual ele vai ganhar igual. Eu pago por produção. Quem produzir igual não é porque está chegando agora que eu vou pagar menos. Eu pago por produção, se ele produzir igual vai ganhar igual. Eu não faria isso, sabe por quê? Porque seria o momento de tirar o penduricalho. Você faz um contrato, terminou o contrato, foi um prazer, para mim ou para ele. Ele pega e vai embora, como é nos Estados Unidos. Sim. Todo mundo fala dos Estados Unidos, mas lá você contrata o funcionário por um ano, vai ganhar tantos $1.000. Deu. O dia que terminou o prazo, foi um prazer, foi embora. E se ele quiser sair também, olha, conseguir coisa melhor, tchau para você. Pode prever multa contratual, se for o caso. É um contrato normal, como se faz com um jogador de futebol, como qualquer outra coisa. Bom, nós vamos ao nosso espaço, depois a gente volta sobre essa questão da guerra também de Caxias do Sul. A gente volta em seguida com Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, a nossa TV com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. Fique por aí, é bem rapidinho e a gente já volta no seu canal 14. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Muito bem, voltando então com o Cidade Aberta, canal 14, a nossa TV Cidade. Nós estamos de volta com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. Quer saber alguns dos procedimentos que o CID faz? Então vamos lá. Tem raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia, alguns, mas tem muito mais. Procure o CID aqui na rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, e também ali junto à rua Independência, onde funcionava o antigo hospital Cibele. TV Cidade Farroupilha, o nosso Facebook, que você também nos acompanha. E claro, os vídeos também ficam registrados no YouTube, ou seja, de Farroupilha para o estado do Brasil e também o mundo. Nosso convidado é o empresário Sinaíro Gomes da Silva, aqui nos estúdios da TV Cidade. Também eu pego o gancho que tu deixasses no ar, falavas no final do segundo segmento do nosso programa, a situação crítica que atravessa a guerra em Caxias do Sul. Aliás, a guerra teve uma unidade aqui no município de Farroupilha também, de propriedade de uma família tradicionalíssima de Caxias do Sul, o Marcos Guerra, o pai dele, enfim. Seu Ângelo. O seu Ângelo Guerra, exatamente. E olha, foi uma potência de Caxias do Sul na década de 80, 90, depois já entra nos anos 2000 com muita dificuldade. Parte da empresa foi vendida. O Marcos Guerra hoje detém 20% das ações do capital da empresa, e os outros 80% são controlados por uma multinacional estrangeira, se não me falha a memória. Fundo de pensão. E a guerra está em recuperação judicial já há algum tempo. São muitas batalhas judiciais, os empregados estão em casa, que o Sinaíro disse, a guerra não produz mais, está parada. Eu pergunto, alguém ainda leva fé que a guerra vai dar a volta por cima? Eu acho que a guerra está perdida. Foi. Já está fechada há 4 meses, aquilo que você falou, como é que uma empresa pode parar 4 meses? 4 meses, não para um mês. Se fecha um mês, não abre mais. Não abre. Como alguém vai injetar quanto de recursos para a sua recuperação? Isso é vamos dizer assim, voltando um pouco na história econômica de Caxias, as empresas caxienses são sólidas, um patrimônio físico muito bom, são pavilhões, são terrenos, são maquinários que foram se modernizando, e as empresas chegaram onde chegaram. Por isso, capital humano principalmente, buscam profissionais no mercado que fazem com que elas se tornem cada vez mais produtivas. O problema da guerra é que, quando entrou essa nova administração, os principais cabeças, quem realmente produzia e orientava os funcionários, lideranças, foram desligados e foram para Santa Catarina e outras empresas. O problema também, aí a guerra já começou a patinar, já a partir dali. Gurizada, que não tinha experiência nenhuma, e achavam que o que tu lia no computador, tu ia lá dentro da fábrica e aplicava. Não é bem assim. A gestão de pessoas é muito mais difícil do que a gestão de um computador e de um robô. Então, a gestão de pessoas, as pessoas pensam, as pessoas agem, as pessoas se machucam, as pessoas têm seus problemas, e a gestão de pessoas, então, é que faz a diferença nas empresas. E aí eles fizeram com pessoas totalmente inexperientes, achando que estava resolvido. Entrou em colapso essa relação. Se rompeu muito forte com uma cultura. E os clientes também sentiram isso. Porque você percebe que alguém chega na tua empresa, onde você trabalha, e te chama pelo nome. Isso, para nós brasileiros, te dá um abraço, um aperto de mão. Para nós brasileiros, isso é muito... É um valor patrimonial. É muito interessante. É um patrimônio da tua empresa, esse teu calor humano quando tu recebe teus clientes. Então, esse histórico das empresas caxienses foi rompido. E o que é pior, esse ramo de atividade, me informaram que 80% das empresas concorrentes e não concorrentes, mas do mesmo ramo de atividades da guerra, estão em recuperação judicial. Então isso nos Aliás, é grande a lista de empresas que estão buscando na recuperação judicial a boia de salvação da sobrevivência. O problema é que isso reflete o problema da economia. Mas a boia de salvação só virá com o crescimento econômico. Sim. Então, porque com essa estagnação não tem outro caminho, ladeira abaixo. Nós estamos sofrendo há exato 3 anos, foi o segundo semestre de 2014, até hoje, nós estamos sofrendo muito, que é o mesmo ramo de atividade. Mesmo sendo uma empresa menor, é uma empresa que tem, vamos dizer assim, mais facilidade de ajuste
que a empresa, quanto maior, mais dificuldade e mais caro o ajuste, a gente, mesmo assim, a gente tem sofrido muito. Imagina uma empresa desse tamanho. E se 80% dos nossos colegas, vamos dizer assim, estão em recuperação judicial, eu não levo assim muita esperança que no próximo ano haja uma recuperação econômica. A nossa recuperação econômica vai demorar no mínimo 5 anos. Nós podemos ter alguns espasmos de melhora econômica, mas depende muito de injeção de dinheiro público. E onde ele está? Está no mundo. O nosso dinheiro público, que foi arrecadado na euforia do compre tudo, que tem crédito e é só uma marolinha, essa euforia, essa festa, que eu chamei de festa petista e PMDBista, porque estavam os dois abraçados, né? E pepista e por aí fora. Bom, e assim um conglomerado de partidos. Então, eu sempre disse isso, que essa festa estava acabando. E ainda em 2013 eu já imaginava. Mas isso era chute, eu não tinha dados econômicos que me levavam tanto. Mas só pela maneira com que era conduzida a política econômica. Porque eu só quero te dizer, só para te lembrar, eu trouxe uma foto aqui, eu estive junto com o seu Guido Mantega, lado a lado, como eu estou aqui com o senhor falando sobre economia. Olha a prepotência do colono de Farroupilha. E eu dizia a ele que algumas coisas eu não concordava. E ele? E ele ficou vermelho. Ele ficou vermelho. E aí ele olhou para mim e disse assim: o presidente está me chamando porque eu preciso participar de uma reunião. Aí eu disse: companheiro Mantega, se você não aparecer logo, eu vou te demitir. Aí ele disse... O Mantega foi lá, antes que a manteiga derretesse, aí o Paim olhou para mim e começou a rir, e ele levantou e foi embora, deixou um secretário lá falando com a gente, o Paim estava junto, senador Paim, Paulo Paim. Então, assim, aquilo que a gente falava lá em 2007, 2008, que deveria ter algumas correções à política econômica, baseado foi muito rápido você sair de uma contenção através de... Barão libera tudo. Não tinha empréstimo para nada. Sim. Daqui a pouco foi um porre de crédito. Uma avalanche. Todo mundo comprava caminhão a 2,5 ao ano. Sim. No Brasil fazer isso? Hoje tem caminhão sobrando em qualquer lugar que você vai. Tem assim de 100 carretas, 100 conjuntos, cavalo mecânico e carreta no interior do Mato Grosso, está aí para vender. E não vende, está lá apodrecendo. Sinério, um outro assunto tu tocasse também numa das edições do nosso Cidade Aberta, aqui no canal 14, me lembro muito bem quando falava sobre a questão da segurança pública, da precariedade da segurança. Hoje eu estou pegando no pé com a palavra precário, mas é precariedade na segurança pública, precariedade na gestão do governo, precariedade nas rodovias, é precário para tudo que é conta, precariedade na nossa economia também. Mas enfim, a segurança pública do Rio Grande do Sul, a gente sabe, não vai bem. Em que pese o governo dizer, não, estamos fazendo, claro, mais 1.000 e não sei quantos soldados estarão nas ruas, antes do que nada, ajuda. Te pergunto, não resolve, tu já disse, não resolve o problema, né? Não, sempre ameniza. Se nós tivermos 10 policiais nas ruas de Farroupilha... 10 para Farroupilha viria. 10 para Farroupilha, tudo ameniza. Só antes do que nada... mas daqui a pouco precisa mais 10. Daqui a pouco você vai olhar em volta, sim, vai ter 100 policiais para 1.000 bandidos, na proporção que está hoje. Nós temos que tomar, a sociedade brasileira como um todo, e nós, farroupilenses, temos que começar a discutir isso. Qual é a Farroupilha que nós queremos? Qual é o futuro dos nossos filhos, nossos netos, numa cidade em que não fala sobre isso? Não fala sobre os riscos que nos cercam. Nós preferimos nos enjaular do que discutir abertamente o que temos que fazer. Nós, enquanto farroupilhenses, os caxienses, ou por regiões, ou por estados, nós temos que sentar e ouvir as sugestões e partir para a ação. Nós não podemos deixar cada vez mais presos soltos e com essa ideia de desencarceramento, que não resolve prender. Nós temos a maior população de presos do mundo, ou a segunda maior. Tá, isso é feio, claro que é feio, mas botar na rua, além de ficar feio, vai ficar perigoso para quem é de bem e para quem não quer briga, para quem está ali se protegendo dos malandros. Então eu acho que está na hora da gente buscar outras alternativas. Quais as outras alternativas? Eu venho dizendo há algum tempo que eu pegaria todo esse dinheiro que está fora do país, que é nosso e que foi desviado, mas não está mais nas nossas mãos, repatriado e construir presídios regionais. Não, eu não sou mais do município, neste caso. Nesse caso eu faria regional.
com amplo espaço, mas assim de 100 hectares para mais, para que você consiga acomodar e dar trabalho. Acomodar assim, como é que eu vou dizer, confortavelmente. Sim. Eu não quero sofrimento para preso. Não é através do sofrimento. Preso empilhado, não. Não, eu quero que o preso tenha dignidade, que ele possa trabalhar durante o dia, como eu trabalhei, como o senhor trabalhou e trabalha, eu também trabalho, o menino ali trabalha, nosso cameraman aí, que é baita profissional. Esse pessoal que trabalha, gera imposto, esse pessoal que está na delinquência, ele também pode trabalhar e gerar impostos. E sobre aquilo que a gente serve para ele não ter impostos. É o contrário, o imposto vai vir lá de dentro, não entrar mercadoria sobretaxada. Fazer um sistema em que, conforme você vai se comportando, você vai ganhando a sua escala de importância dentro do sistema. E que no contraturno, ou seja, à noite, como todos nós simples mortais fizemos na vida, estudar à noite. Eu disse e vou repetir, o livro salva, o conhecimento salva, a cultura salva. E a gente, não é tão difícil fazer isso. Aí você pegaria aqueles bilhões que são do Cunha, que ele tem lá fora, penitenciária da Baixada Fluminense, Eduardo Cunha. Vai ser uma homenagem ao Eduardo Cunha, porque o dinheiro que ele surrupiou... E cria uma cela especial para o Eduardo Cunha? Uma cela especial não, ele vai ter sua função lá dentro, vai ajudar em alguma coisa, é um homem inteligente, um homem que foi presidente da Câmara, vamos valorizá-lo enquanto gestor de um presídio. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos alguns candidatos também, Paulo Germano. José Otávio Germano. José Otávio Germano. Tem mais gente aqui no Rio Grande do Sul, não é muito, né? Tem um tal de Pimenta em Santa Maria, que tem uma história meio complicadinha. E tem outros. Vou entrar aqui em discussão com ninguém, então vamos devagar. Mas nós temos assim, um Paulo Maluf, nós temos um Gedel. Constrói-se lá no Ceará. O Romero Jucá também, lá no Nordeste, pega no o dinheiro, Norte. O Lula não, o Lula continua inocente. Quem sabe o Calheiros? Calheiros, lá no Alagoas. Nas Alagoas. Um presídio assim, e botar o Calheiros como chefe do presídio. Qual é o problema? Sim. E assim ele pode, dentro de uma organização, que ele preste conta, que ele não leve dinheiro pelo ralo, né? Uma organização onde ele não assine cheque, nada, que ele tenha a função dele, valorizá-lo então como gestor de uma penitenciária. E o cercamento eletrônico regional que está sendo discutido aqui na nossa região, Caxias do Sul lidera isso, os outros municípios... Não resolve. Não resolve. Isso é uma pena perto de uma galinha desse tamanho. Sim. Não vai resolver. Não vai fazer falta. Não, e não vai acrescentar. Isso não me convence. O que resolve é você fazer o cercamento físico, o malandro vai lá para dentro, só sai da água dele provar que você recuperou. É o presídio, então. É o presídio. Agora, essa história de a tornozeleira eletrônica. É um bom negócio. Quem fiscaliza? Gente... Nem 10% dos que já estão com tornozeleira está faltando, o GDL não está usando o que faltou. Nem 10% está sendo fiscalizado. Se ele sair, e até apareceu uma brincadeira que ele tirou a tornozeleira e botou no galo. Apareceu um vídeo. Sim. Apareceu a tornozeleira não sei aonde. E os caras estão rindo, por isso que eu falo que nós estamos entrando num momento perigoso da história do Brasil, que é o regime da anarquia. Ninguém respeita mais ninguém e não dá nada. Sim. Então, quando os magos dizem, não dá nada, mano, não dá nada mesmo. Vamos fazer. Razão. Vamos fazer. Pode. Vamos embora. Pode. Esses caras que estão invadindo o prédio público, esses caras que depredam, o que acontece com eles? Estão tudo solto por aí. Mas tem superlotação. Mas então, para um pouquinho. A falha está no sistema, claro, mas há quantos anos que a gente vem falando, e que a imprensa fala, que os presídios não vão ser suficientes, porque não investiram em educação. Agora, começar agora a investir em educação, daqui 30 anos que vai dar resultado. Mas e esses 30 anos, como nós vamos viver no meio de tudo isso que deixaram acontecer? Sim. Hoje, o exército de foras da lei, eu não sei se já não está se igualando aos dentro da lei. Bom, e para fecharmos, arrematarmos o programa, tu já fez menção também, já fizesse menção, lá no Rio de Janeiro, trágica, cômica a situação, já são mais de 90 policiais militares que foram mortos, enfim, pela criminalidade. Realmente o crime agora desceu os morros do Rio de Janeiro? Eu dizia assim, o Rio de Janeiro é uma cidade sem lei. É uma cidade que salve se quem puder. E não é só o Rio. São Paulo, na sua grande maioria, está passando... Eu, por exemplo, tenho o meu sobrinho, que é caminhoneiro, que eu te falei,
ele está fazendo só Curitiba, Caxias, porque ele disse que São Paulo não vai mais. Tem alguns trechos, chegando em São Paulo, na Serra, os assaltos à noite, durante o dia, virou, vamos dizer assim, é uma roleta russa. Sim. Será que eu chego a São Paulo vivo? O Rio de Janeiro, a mesma coisa que uma senhora falou ainda outro dia na televisão. Eu tenho um marido que é policial. Eu fico pensando, hoje ele voltou e amanhã? Hoje ele voltou e amanhã? Quer dizer, a gente fica imaginando que nós ainda estamos numa região que está violenta, tá? O desemprego, que o desemprego é mais desculpa do que qualquer outra coisa, não? Ele é maléfico, mas disso é desculpa. A crise é desculpa até para o mal pagador não pagar suas contas. A crise serve para muitas desculpas. Para o desorganizado dizer, mas é culpa da crise. Não, às vezes é culpa dele que é desorganizado. Então, a crise serve para muitas desculpas. Como o desemprego serve para a desculpa do marginal colocar os dentes. Mas se você olhar o nosso absurdo contra a violência, você vai para um campo de futebol para ver um jogo e sai de lá morto. Os caras te pegam na rua porque tu tá com a camiseta do teu time e te matam porque tu tá com a camiseta do teu time. Então essa violência urbana passou do limite, porque a legislação é frouxa, o policiamento não é suficiente, quem tem um pouquinho mais de dinheiro é filho do desembargador, fica lá 3 meses e vai para casa. Então se semeia a violência e tem um campo muito fértil, que é a falta de leis, falta de punição, se torna um campo fértil para que aumente cada vez mais a violência. Senair, chegamos ao final de mais uma edição do Cidade Aberta. Passa rápido, voa, né? Até a próxima semana, é isso? Até a próxima semana. Vamos ver qual vai ser a novidade da próxima semana. Hoje foi o perfume argentino, né? Eu vou botar uma camisa de verão na próxima vez, porque essa aqui é de meia estação. O inverno, o verão de Farroupilha tá valendo tudo, né? Eu fico preocupado, porque lá no sítio a gente tinha 2 preocupações com o inverno. Se dá pouca geada, o trigo não vem bem. O trigo rende pouco. Sim. Porque o trigo ele demanda de muito frio, né? Muita temperatura baixa. O gelo esmaga ele perfia mais, dá mais grãos lá em cima. Certo. Sei bem como é que funciona isso, mas afinal dava mais. E a segunda é que os insetos morriam muito no inverno e que o inverno fraco, os insetos, mosquitos e tal nos atacavam. Nada de tu usar camisa de manga curta e bermuda, então, hein? É complicado, né? Complicado, veja só. Mas quem é do interior sabe do que eu estou falando, sabe que é mais ou menos por aí. Obrigado, até a próxima oportunidade. Até a próxima. Valeu. Tudo de bom. Parceria selada. Na próxima semana estará aqui o Senair Gomes da Silva. Vamos ver qual é a novidade que ele vai trazer. Penteado, eu acho difícil mudar o penteado. Eu vou cortar o cabelo. Vai cortar o cabelo? Então já é uma mudança. Vou ver sai esses brancos aqui. Vou tirar os brancos. Vai tirar os brancos. Um tratamento facial, assim, de correção, ele não tem problema tirar ainda. As rugas. Não vai conseguir, não vai dar tempo, né? Demorou 65 anos para tirar uma ruga, tu acha que eu vou tirar? Nem não vai pensar. ser agora. Nem Fica pensar. aí, né? Deixa ela ali. Fechamos o programa de hoje nesse alto astral, nessa descontração também, claro, nunca negando os fatos, os problemas, enfim, as temáticas que a gente discute aqui, mas realmente a vida precisa de algum toque de alegria, senão... Nunca se precisou tanto. Diz o ditado em italiano, siamo persi, estamos perdidos, né? Chegamos ao final do programa com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. Até amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Cidade Aberta. E você já sabe, nós nos encontramos aqui na TV Cidade. Farroupilha na TV é na TV Cidade. Até amanhã, um abraço.